Então teremos que falar como 1 hora. Vocês querem 10 minutos para um café ou vamos de una? De una, todos bem? Sim. É como em 1 hora resolvemos todos os problemas. E aí todos vão descansar, tá bem? Mas é importante esta primeira conversa, porque nós vamos explicar a vocês como vai funcionar o pós-grado. Durante a semana vão surgir dúvidas, e nós vamos falando, conversando hasta resolver. Primeiro eu vou apresentar as minhas colegas. Então eu começo com a doutora Amanda. Doutora Amanda, linda. Doutora Amanda vai nos colaborar. Amanda Melissa. Doutora Amanda, sim, também. Não vão precisar. Doutora Amanda vai nos colaborar em clínicas, em todos os sentidos e em algumas classes. Tudo que é organização de clínica, a doutora Amanda sempre está atenta. Então, contem com ela, sempre muito solícita. Doutora Amanda intensa, como o Leos, mas faz parte, tá bem? Doutora Flávia. Doutora Flávia também, sempre muito presente, sempre nos colaborando em clínicas, em algumas classes pontualmente, nos casos clínicos, também nos colabora com a organização. Mais adiante vai ajudar vocês com documentos, papéis, mas são figuras sempre presentes em clínica e são extremamente facilitadoras do trabalho na clínica, tá bem? E doutora Liliane, como boa japonesa, mas tímida. Doutora Liliane também nos colabora em clínicas e em algumas classes. Também o que precisarem de doutora Liliane para organizar, doutora Liliane leva vocês a visitar a fábrica de Morelli mais adelante. Bem, organização é a doutora Liliane. Eles já estão marcados. Quando? Para já. Próximo. Doutores, é verdade mesmo. Ai, uma fábrica, para você dizer essa palavra assim, de materiais que em Brasil acaba sendo a fábrica que mais nós compramos materiais, que é Morelli. Morelli. Ah, doutora, mas eu tenho que comprar brackets Morelli? Não. Vocês vão conhecer Márcia. Márcia é uma pessoa que nos colabora com materiais. Mas por que este dia de primeira conversa, doutores? Para vocês compreenderem como vai funcionar pós-grado. Então, por exemplo, Márcia, durante a semana, o Dr. Raul vai entregar o contato de Márcia delegada, já vamos falar sobre isso. É uma pessoa que nos colabora porque sabe os materiais que nós usamos com mais frequência. Mas vocês estão livres para comprar materiais de quem queiram. Não és uma pessoa que nos colabora dentro da clínica quando necessário, mas não há nenhum vínculo com Márcia. Vocês compram de quem quiserem. Mas ela é uma facilitadora. Vocês vão conhecer essa semana, principalmente porque a doutora Áurea pediu como template para a análise cefalométrica. Márcia vai trazer este template para a venda, para facilitar neste primeiro módulo. Durante este módulo, o Dr. Raul vai entregar a vocês a lista de materiais que vocês devem ter para o pós-grado. Márcia vai entregar a vocês como uma cotação, um orçamento. Quem quer vai pedir de Márcia. Quem não quiser está com a lista e pode fazer a solicitação de onde queira, tá bem? Em relação a Morelli, Morelli é uma fábrica que é interessante para que vocês visitem, para que vocês compreendam como é produzido uma série de materiais de ortodontia. Então, esta fábrica normalmente convida os alunos de pós-grado de Dr. Raul para uma visita para conhecer.
Normalmente, essa visita é citada, é agendada com antecedência. E a doutora Liliane é essa pessoa que busca as fechas. E ela nos informou que em próximo módulo, que vocês voltam em junho, março, abril, maio, em junho, lá já há uma fecha para vocês irem a Morelli. Então vai haver um transporte, depois hablamos exatamente dia, horário, vai buscar vocês acá em universidade. Morelli não se queda na cidade de São Paulo, se queda como a 1 hora ou 1 hora com 30. Na cidade do Brasil, onde nascem as melhores pessoas. É uma cidade que se chama Sorocaba, é como a 100 quilômetros, que é a minha cidade. Sim? Minha família toda vive em Sorocaba. As melhores pessoas. Mas, na verdade, é um passeio sim, interessante. Vão sair de São Paulo, mas também para conhecer como se produz, tá bem? Então, depois a doutora Liliane, com calma, vai passar esta informação de fecha, para não se preocuparem. Vocês terão módulos que nós dizemos que são módulos programados. Então, é assim, módulo 1, o que vocês estão aprendendo com a professora Áurea em módulo 1? Vão começar com anatomia. Depois, durante martes e miércoles, terça e quarta-feira, a professora Áurea vai falar sobre análise cefalométrica e vocês vão traçar. Durante a semana, os docentes de ortodontia vão falar sobre diagnóstico, sobre interpretação cefalométrica. Normalmente é o conteúdo do primeiro módulo. Segundo módulo, aí como na régua. Terceiro módulo, aí como na régua. Então vejam, quantos módulos vocês estarão no Brasil? 12 módulos clínicos e teóricos. E vai haver uma 13ª avenida para grado e papéis, tá bem? Então vocês têm 12 módulos onde vocês têm carga horária a ser cumprida com atendimento clínico, exceto o primeiro módulo, que não há atendimento clínico. Por que é importante esta primeira conversa? Oi, doutores. Porque é assim, primeiro, nós precisamos de um delegado ou delegada o mais temprano possível. Por quê, doutores? Vocês são uma turma relativamente pequena. Porém, quando nós temos um delegado rápido, é mais facilitador para a troca de informações entre o Dr. Raul ou entre a docência e o grupo. Então, eu não vou ainda pedir oi, mas depois, você já tem um grupo de WhatsApp que já estão todos juntos? Ainda não? Não? Estão solos não, docentes. Então, creio que o Dr. Raul já falou sobre isso pela manhã. A sugerência é que sejam 2 grupos, um grupo somente com vocês, podem falar mal de todos os docentes, e depois um grupo onde vocês podem se comunicar com os docentes, tá bem? Doutores, não é uma brincadeira, sim? Mas num grupo em que não estão os docentes, vocês terão mais liberdade de conversar, inclusive com o delegado, sobre as demandas, sobre as intercorrências, sobre o que vocês creem que tem que ser alterado, que pode ser sugerido. Vejam, aqui tudo pode ser conversado. Todas as turmas têm exigências individuais e nós tentamos alcançar, atender a todos. Mas há limites. Há limites para que o pós-grado caminhe de forma produtiva. Vocês perceberam que hoje pela manhã, o Dr. Raul perguntou um a um, nome, se já trabalhava com ortodôncia, com ortodontia.
Por quê, doutores? Vocês vão perceber que em algum momento vão conhecer outras turmas. Cada turma, ela é constituída de forma heterogênea. Nós temos turmas que há colegas que já fazem ortodontia há mais de 20 anos, como eu. E há colegas que nunca pegaram um bracket. Essas turmas, eu tenho que atender desde o colega que não conhece um bracket até hasta o colega que já faz ortodôncia há tanto tempo como eu, por exemplo. Vocês, a princípio, nos pareceram uma turma, exceto, creio que você, que já faz algo de ortodôncia? Não, também nada? Nenhum? Dr. Raul falou que alguém fazia algo. Não? Não, sim? Um pouquinho. Ok, sim, claro. Um pouquinho. Sim? Sim? Você já faz um pouco de ortodontia. Mas há colegas que possivelmente nunca pegaram um bracket. Então, nós temos que manejar um pós-grado que atende desde o colega que ainda nunca pegou um bracket. Claro que vai ser rapidamente. Por quê? Para você não vai ser nada interessante quando estiver fazendo uma primeira pegada. Porque você já faz uma pegada completa em 3 minutos. Sim? Não, quantos? 10. 15. Você vai perceber que você que já faz pegada, vai fazer uma pegada completa em 15. Quem está pela primeira vez fazendo pegada, vai levar quanto tempo? 2 horas, não sei, mas como 1 hora, talvez. É comum na clínica a primeira pegada. Por quê, doutores? Amanhã pela noite, vocês vão estar com o doutor Érico. Normalmente a classe de pegada sou eu que ministro. Mas como eu e o doutor Érico cambiamos, eu me quedei hoje com vocês, amanhã pela noite o doutor Érico vai estar em classes de pegadas. Ele vai empezar na classe básica, inicial, pensando que vocês não sabem o que é um abre-bocas, não conhecem um bracket, não imaginam como fazer uma pegada. Para você vai ficar assistindo. Mas no decorrer das classes, isso também se torna interessante, porque o doutor Érico pode dar um tip ou falar algo que você nunca pensou. Então, esta é a grandeza de uma turma heterogênea. Vejam, doutores, nós que estamos aqui dando aulas, somos ortodoncistas docentes. Então, eu manejo em minha consulta somente ortodôncia. Quando eu estou com vocês na clínica, vocês vão perceber que em primeira clínica, vocês apenas vão fazer o que os docentes pedirem para fazer, porque vocês ainda não sabem. No decorrer dos módulos, vocês vão pensar e vocês vão indicar o que vocês creem que deve ser feito. Muitas vezes o que vocês falam, sugerem a ser feito no paciente, talvez seja algo que eu nunca pensei. Então, eu também aprendo com vocês. É uma troca, é um câmbio de informações. Tá bem? Tá bem o português, doutores? Sim. Já são brasileiros. Então, tenham paciência nesses primeiros módulos em relação à clínica, porque vocês vão perceber que vai ser muito dinâmico. Dijo feito, que feito? Feito é hecho. Feito, hecho. Okay. Perguntem. Adorei. Feito, hecho. Até aqui tudo bem, doutores? Então, o que é feito, hecho. A maioria dos docentes vão falar com vocês em português com espaços. Em primeiro módulo é assustador. Não. Em segundo módulo já está um pouco melhor, se queda melhor. Em terceiro módulo
Estamos tranquilos. Então não se preocupem. Vocês vão perceber que compreender o idioma é muito fácil, desde que a pessoa que estiver falando com vocês esteja com espaços, tá bem? Primeiro módulo, totalmente teórico. Então, doutora Áurea vai estar com vocês hoje todo dia, amanhã pela manhã e pela tarde, e miércoles, quarta-feira, pela manhã e pela tarde. Ela vai finalizar toda a parte de anatomia, de radiografia e de traçados. Depois, Dr. Érico e Dr. Roque. Doutora Liliane vai estar com vocês também algum dia. Quarto. Diga, tudo bem? Sim. Vai estar para começar a falar sobre ortodontia. Doutores, primeira regra. A partir do segundo módulo, normalmente, lunes ou martes, há uma avaliação. Para vocês que estão começando, que estão em primeiros módulos, normalmente, avaliação é lunes pela manhã. Começamos de uma avaliação. Por quê? Alguém cree que sabe por quê? Por los 3 meses que estamos sin hacer nada. Exato, doutores. Então é assim, vocês estão aqui uma semana dura, intensa, como com um conteúdo amplo, largo. Depois se quedam como 3 meses. Doutora, mas eu vou estudar. Sim, um pouco. Mas vocês se olvidam, vocês se esquecem de muitas coisas. Então, a avaliação logo ao princípio, na verdade, não é para dar 10, 0, não. É para compreender como está o grupo. Se em próximo módulo, em lunes pela manhã, eu aplicar uma avaliação e na avaliação vai estar apenas o que vocês aprenderam anteriormente. Então, o que a doutora Áurea falou, o que o doutor Érico vai falar amanhã, o que a doutora Liliane ou o doutor Roque vai falar. Se todos responderem de forma ampla, produtiva, o que está em avaliação, eu creio que todos estão bem e que nós podemos adelantar. Agora, se eu pegar uma questão, buscar uma questão de cefalometria e todos não alcançaram responder de forma perfeita ou mais próxima de perfeito possível, quer dizer que nós temos que complementar este conteúdo. Por isso, a avaliação é a princípio. Porque, próximo módulo, todos vão estar em clínica. Próximo módulo, nós vamos começar a trabalhar mais com diagnóstico, começar a trabalhar com mecânicas, a pensar em mecânicas. Se vocês não têm o conteúdo de cefalometria perfeito, talvez seja o momento de voltar uma aula, volver na classe, falar novamente sobre o conteúdo, para que todos estejam em mesma etapa, em mesmo nível, entendem? Então, em relação à avaliação, não se preocupem em 10, 0, não é uma avaliação individual para colocar em oficina de pós-grado. É para entender como está caminhando a turma. Tudo bem? Por que eu disse que a avaliação é lunes ou martes? Ao princípio, em primeiros módulos, normalmente é lunes. Vocês sempre vão receber como um planejamento uma semana antes de estar em Brasil. Então, a Amanda normalmente é essa que nos favorece com este planejamento. Ela vai descrever lunes pela manhã. Se estiver a doutora Renata, lá malévola, é a avaliação. Eu sou lá malévola, doutores. Verdade. Né, Flávia? Quando vocês estiverem em módulos mais avançados,
vocês passam a ter uma classe mais ampla em lunes. E nós esperamos para que a avaliação seja em martes. Mas vocês são avisados com antecedência, tá bem? Então, a princípio, primeiros módulos, lunes, avaliação diurna. Depois de avaliação, nós verificamos e nós fazemos como um release, sim, como se recorda o que se passou no módulo anterior. Martes, normalmente, classe pela manhã. Miércoles, classe pela manhã. Jueves, classe pela manhã. Viernes, classe pela manhã. Clínica, normalmente vocês irão manejar pela tarde. Sim? Quantos dias, doutoras? Normalmente vocês têm 4 períodos clínicos. Bien? Então, este módulo NAD. Em módulo 2, começamos avaliação e fazemos o recuerdo. Pela tarde, em teoria, diurna clínica. Mas ainda vocês não estão com materiais listos, certo? Então, em segundo módulo, lunes pela tarde, materiais. Nós vamos mirar os materiais de vocês. Verificar pinça a pinça, para ensinar a vocês o que fazer com cada material que vão usar em clínica. Pela noite, discussão de casos, depois vamos arreglar isto. Martes, começamos clínica. Tá bem? Segundo módulo estamos falando. A partir do terceiro módulo, vocês já estão com materiais listos. Cambiamos tudo. Lunes pela manhã, avaliação. Recuerdo. Lunes pela tarde, clínica já diurna. Não se preocupem que toda esta informação é reforçada antes de vocês chegarem ao Brasil. Mas é importante que vocês já tenham isso em mente. Normalmente, clínica, 4 períodos pela tarde. Doutores, qual é a maior grandeza deste pós-grado? Os pacientes, os atendimentos. Nós podemos ficar aqui como 5 horas em classes teóricas. Se você estiver como 30 minutos em clínica, talvez você aprenda mais do que acá em 5 horas em classes. Porque nós somos práticos. Ortodontia, ela é prática. Daí a importância de vocês entrarem em clínica o mais rápido, o mais temprano possível. Ah, doutora, mas eu creio que ainda estou preocupada porque não tenho contenido para entrar em clínica. Não passa nada. Nas primeiras clínicas, tudo o que vai ser feito vai ser orientado por um docente. Mas é importante que vocês já estejam dentro da clínica para mirar o que está acontecendo. Por quê, doutores? Se vocês terão 12 venidas, vocês estarão com nós outros por 3 anos. Sim, 3 anos. Quanto tempo leva um tratamento ortodôntico? A palavra que o Dr. Raul diz que é mágica, e mágica é depende. Depende. Entendem essa palavra em português? Depende. Depende da maloclusão. Depende da tipologia do paciente, que nós vamos discutir muito esta semana sobre tipologia. Um paciente braquifacial tem uma resposta e uma mecânica completamente diferentes da indicada para um paciente dólico facial. Então, e um paciente meso está a meio. Então, tipologia é determinante de tempo de tratamento, tipo de maloclusão, participação do paciente é extremamente importante para avaliar tempo de tratamento. Um paciente que é criterioso e vem em todas as consultas citadas,
eu tenho um processo que é favorecedor. Um paciente que não vem nas citas, não comparece de forma efetiva, eu não tenho um bom andamento de caso. Um paciente que me busca em clínica com peças despegadas em todas as citas, és um paciente que o caso, que o tratamento com certeza vai levar mais tempo. Então percebam, nós temos 36 meses em teoria para que vocês vejam esses pacientes. Se eu, em próximo módulo, escolher para que todos comecem um caso, talvez nem todos alcancem verificar este caso hasta o final. Então, desde a primeira clínica, vocês vão manejar casos novos, casos que estão começando, mas vocês também vão trabalhar com casos que já estão em tratamento. Por quê? Porque aí vocês alcançam acompanhar casos hasta o final. Talvez vocês já observem em segundo módulo casos que estão em finalização. Talvez vocês já recebam casos em segundo módulo que já está com retenedor. Isso é importante para que vocês entendam como a ortodontia vai caminhar. Se nós esperarmos que vocês, por exemplo, tenham lá classe que vai tratar da maloclusão de classe 3, que vai ocorrer lá por nono módulo, e eu esperar para que vocês comecem um caso de classe 3 na clínica, vocês não vão mirar nada. Entendem? Então, talvez vocês busquem tratamento acá de um paciente classe 3 que está sendo preparado para uma cirurgia ortognática. Adelante vocês terão a classe, mas eu necessito que vocês já comecem a mirar o caso que está sendo tratado. Esta é a forma de aprendizado de pós-grado acá. Porque se nós esperarmos todas as classes, vocês não alcançam mirar nada. Tá bem? Doutores, outra informação importantíssima. Creio que amanhã, acho que a Gabriela passa amanhã para eles o sistema, durante a semana, acho, né? Tá, ou na próxima. Aí um sistema da clínica, onde há toda a informação dos pacientes. Então, aí lá a cita do paciente, aí lá as imagens com as radiografias, aí descrito lá a evolução de atendimento anterior. O sistema é de responsabilidade dos alunos. Então, primeira clínica, Fernanda, que é a pessoa que nos colabora, vai entregar os teus na carteira, com o nome do paciente. Você vai adentrar o sistema, vai buscar o nome do paciente e no sistema você vai encontrar tudo. Lá as radiografias, lá as fotografias iniciais e a informação de o que está sendo feito neste paciente. Quando você recebe este paciente, a primeira coisa que você vai fazer é sacar fotos. Por quê, doutora? Doutores, vocês estão fazendo um pós-grado Brasil. Ao final do pós-grado, não tão ao final se o Dr. Raul estiver bem. O Dr. Raul é difícil. Vocês terão que regenerar um documento, preencher um documento, onde vai estar descrito tudo o que vocês trabalharam em Brasil, tudo o que foi feito em cada paciente que vocês vão atender no Brasil. Então vai haver um formulário, lá as três são as melhores, sabem tudo de papéis, vão ensinar a vocês. Paciente Maria, diagnóstico, era uma paciente classe 2 esquelética, mordida aberta, enfim.
o que foi feito na paciente, o que foi hecho na paciente, tudo o que está descrito, a pegada, qual alambre foi utilizado, qual ativação no arco utilitário, tudo o que foi feito vai estar descrito nesse documento. O Dr. Raul vai firmar, vocês vão levar a notaria ao final de pós-grado e vão levar a seus países. Doutores, papel acepta que eu escreva qualquer coisa. Todos concordam? Sim. Se eu escrever que vocês fizeram 50 atendimentos em pacientes classe 3 cirúrgica, o papel aceita tudo. O que mostra realmente o que nós manejamos na clínica não é o papel, são as fotografias. Então, as fotografias são os documentos legais mais importantes que vocês têm de pós-grado. Qualquer tratamento que vocês manejarem aqui, vocês têm que ter isto fotografado. Por quê? Porque isto sim é a prova legal de tudo que vocês estão trabalhando aqui no Brasil. Então é assim, doutores, esta conversa inicial é exatamente para dizer que vocês terão uma grande obrigação em pós-grado. Obrigação? A maior de todas é manter toda a informação do paciente que vocês atendem perfeita. Tanto em sistema, que vai ser apresentado a vocês mais adelante, creio que essa semana, creio que sim, mas principalmente para controle adelante, depois ao final de pós-grado. Para quando vocês apresentarem os papéis finais, vocês terem provas legais de tudo o que foi feito por vocês. Então, para facilitar, há como uma regra. Paciente chegou, foi entregue a vocês a carteira, vocês vão manejar o paciente em silhão, sim. Vão sacar fotos, depois creio que a doutora Liliane vai dar a classe de fotos. Como? É simples, com abre-bocas, é algo mais simples possível, mas tem que ser de boa qualidade, tem que ser algo bom, porque é uma prova legal. Paciente chegou, sacou fotos, busca um docente. O docente vai conversar com você e explicar o que deve ser feito neste primeiro momento. Finalizado o atendimento, fotografias novamente. Então, vocês têm que tirar fotografias do paciente quando o paciente chega e quando o paciente sai. Por quê? Doutores, eu sou muito honesta com vocês. Eu estou com o Dr. Raul. Pela manhã, o Dr. Raul deixou eu começar a falar, depois não deixou mais. Eu estou com o Dr. Raul em este projeto como há 13 anos. Então, eu já passei por muitas turmas. Como em tudo na vida, há todos os tipos de pessoas e todos os tipos de alunos. Há os extremamente criteriosos, perfeccionistas, e há os que a Amanda tem que dar paliça todas as semanas. É verdade, somos humanos e é verdade. Pensem comigo. Vocês estão acá em Brasil em março. Em abril, vai haver outra turma. E esta turma vai ser responsável pelos pacientes. Em maio, vai haver outra turma que vai realizar o atendimento destes pacientes. Em junho, vocês voltam e vocês vão manejar o atendimento desses pacientes. Então, normalmente, há 3 alunos, 3 ortodoncistas responsáveis pelo caso. Vocês são os operadores principais, os responsáveis no mês que vocês estão aqui no Brasil.
Mas este paciente tem que passar por atendimento nos meses que vocês não estão. Então, os outros colegas de outras turmas serão responsáveis pelo atendimento. Primeira questão é que, normalmente, nós verificamos, mas sempre há alguns alunos que nós precisamos chamar por WhatsApp ao final do módulo e dizer: falta carregar informação no sistema. Daí a sugerência, doutores. Vocês estão aqui em uma semana larga, todos os módulos. A sugerência é que tudo que vocês alcançarem, vocês finalizem quando estão acá. Quando vocês voltam aos seus países, vocês se quedam acá em Brasil uma semana. Voltem com urgências em consulta, com família que estava estranhando, com problemas para resolver, sim, é tudo muito intenso. Então, não deixem para depois que sair do Brasil para informar no sistema tudo que foi feito, para colocar no sistema as fotografias de atendimento. Isso é um favorecedor para vocês. Por quê? Senão na semana seguinte, quando nós vamos verificar, falta informação e nós vamos ter que buscar um a um. Quando o sistema está perfeito, completo, é um favorecedor para todos. Agora vejam, doutores, por que sacar fotos ao início e ao final do atendimento? Vamos imaginar que o paciente que nós estamos atendendo esta semana, eu resolvi que esse paciente necessita de um aparato expansor, um Quadelix, por exemplo, que é um aparato expansor que vocês vão manejar na clínica, em prática, assim. Então, eu resolvi fazer o Quadelix no paciente, confeccionei o Quadelix e instalei o Quadelix. No próximo módulo, o colega que está mirando o paciente chama um docente e o docente diz que o Quadelix está molestando muito o paciente, que o paciente não suporta este Quadelix. E sugere que se saque porque o paciente não está suportando. Isso pode ocorrer, não é comum, mas pode ocorrer. Se nenhum dos alunos sacou a foto deste Quadelix, não há uma prova legal. Mas vai estar descrito na evolução que foi confeccionado um Quadelix. E eu, em papeles, vou descrever confecção de Quadelix. Se ao final de pós-grado, ao apresentar os papeles, alguém solicitar uma fotografia para comprovar, não há. Então vejam como as fotografias são importantes para vocês e para os colegas que manejam o mesmo paciente. Fotografias ao início e ao final nos garantem que tudo o que foi feito no paciente vai estar comprovado no sistema. Além disso, doutores, todos vocês são obrigados a montar como uma apresentação dos casos que vocês estão manejando na clínica. Há um formato, depois colocamos no grupo. Este formato vai estar descrito com as fotografias iniciais, as radiografias, a análise cefalométrica, para nós discutirmos o diagnóstico, e depois adelante as fotografias de atendimento, para nós acompanharmos o que está passando no tratamento deste paciente. Vejam, doutores, nós gostaríamos de buscar para cada um de vocês um paciente classe 1 com apinhamento leve anterior, um paciente classe 2-1, um paciente classe 2-2, um paciente classe 3 cirúrgico, um paciente mordida cruzada anterior, um paciente mordida cruzada posterior unilateral, bilateral,
um paciente mordida aberta, enfim, todos os tipos de maloclusão. Um paciente com agenésia, um paciente que eu necessito extrair 4 premolares. Seria o ideal ter um paciente com cada tipo de maloclusão para cada um de vocês. Mas por questões óbvias, isto é impossível. Todos concordam? De qualquer forma, vocês precisam aprender um pouco sobre tudo de tratamento dessas maloclusões. Então, quando você, por exemplo, está manejando um paciente com uma mordida aberta anterior dentária e você apresenta o que está sendo feito, o que está sendo tratado na clínica, vocês todos aprendem junto. Quando você apresenta o seu paciente classe 3 cirúrgica, que nós estamos preparando para ir à cirurgia ortognática, e nós apresentamos, todos aprendem. Então, na verdade, a classe mais importante é quando nós discutimos os casos que estão sendo manejados na clínica. Para isso, as informações têm que estar perfeitas. Então, doutores, já se preparem. Ao final da primeira clínica, vocês já têm que ter a preocupação de buscar todas as informações que estão no sistema para começar a montar a apresentação dos casos que vocês estão manejando. Normalmente, lunes pela noite, acho que lunes, martes, só sexta que não, né? Que eles não têm que apresentar caso. Normalmente apenas jueves e viernes pela noite que vocês têm outras atividades. Normalmente segundas, terças e quartas-feiras. Lunes, martes e miércoles são os dias que à noite, pela noite, os casos são discutidos. Todos vão apresentar os casos. Ao princípio, nós permitimos que sempre há as pessoas mais tranquilas para falar. Quem quer começar de uma. Mas ao final, nós vamos fazer como uma coordenação para que todos apresentem. Doutores, quando vocês apresentam o caso, não é novamente para evaluar individualmente. É para evaluar o caso como está passando. É para que todos aprendam. Doutora Renata, mas a avaliação não é nota. No caso clínico, não é nota. Mas vocês têm uma menção na nota. Todo módulo, vocês são avaliados em relação à participação em classes, à participação em clínica. Não é como 10 e 0 apenas em o que está descrito. Na verdade, a nota é mais direcionada para o comprometimento que vocês apresentam em relação ao pós-grado. Dr. Raul é muito tranquilo em relação a notas. Então, não se preocupem, porque, na verdade, vocês têm que estar aqui para aprender e não se preocupar em fazer uma avaliação descrita e receber um 10. Eu posso dar 10 e você não saber a ser uma pegada. Entendem? Então, aqui nós estamos entre colegas ortodoncistas. A relação tem que ser o mais próxima possível como adultos. Tá bem? Doutores, em relação à clínica, vocês receberão uma lista de materiais. Nesta lista de materiais está apenas descrito o que é de ortodôncia. Então vai estar lá as pinças, que o Dr. Raul sugere como as mais importantes, alambres. Durante esta semana vocês já vão ouvir um pouco sobre alambres. Elásticos, ligadura metálica, muitos materiais. Vejam, na lista está apenas material de ortodôncia, mas nós somos odontólogos. Então, para um atendimento de ortodontia, eu necessito de um jogo clínico,
eu necessito, o que mais? De uma turbina. Acá, em universidade, há uma, 2 turbinas. Mas pensem, vocês ademais de ortodoncistas, são odontólogos. Então, material básico não está descrito na lista. Mas para atendimento clínico, vocês vão precisar. Ah, doutora, mas eu vou fazer uma limpeza? Não. Mas para atender um paciente, para afastar, eu necessito de um espelho, de uma pinça clínica, uma bandeja, sim? Não há isto na lista. Na lista está descrito o material de ortodôncia. Mas vocês têm que pensar que este material tem que estar presente para o atendimento dos pacientes. Diga. Entonces tendríamos que traer el set de examen básico. Sim. ¿Cuántos? Então, normalmente vocês vão atender como 3 pacientes por clínica. Então, 3, 4 pacientes seria suficiente. Aí, como depois a lavagem, entregar para esterilização. Aí necessito trazer. E aí necessitam trazer lá o papel cirúrgico para embalar e entregar para a esterilização. 3 por dia? 3 por... Normalmente 3 por dia. Vou chegar nessa conta. Doctora, ¿y el material desechable? Então, Guante. vou falar sobre isso. Em relação, doutores, a pergunta é 3 por dia? É assim. Na primeira clínica, como? Que el paciente, o sea, clínica, a partir del segundo módulo ya tenemos que traer las cosas básicas. Sim. Pero para atender paciente ya. Sim? Desde el segundo módulo. Sí. Sim. Qual é as lafetes aqui volta? O doutor Raul já falou? Não? Acabei de mandar pra você. Mandou. Então, pra mim? É pra você. Estamos no grupo. Eu vou falar sobre materiais. Doutor, não abre, peraí que já. Próximo módulo. Lunes, avaliação pela manhã. Depois vamos recordar. Pela tarde, materiais. Se vão comprar de Márcia, ok. Se não, de onde comprar? Vamos estar em salão, vamos verificar um a um como são os materiais. Martes, pela tarde, clínica, com pacientes de UNA. Quantos pacientes, doutores? Quantos creem que devem atender em pós-grado? É assim, nós temos como um número, como média, 20 pacientes por aluno. Normalmente, em primeiras clínicas, vocês trabalham em dupla, parejas. Se querem trabalhar solo, já de una. Mas, normalmente, em primeiros módulos, trabalham em duplas, em parejas. No decorrer dos módulos, as duplas têm que se separar. Por quê? Porque se vocês têm que atender como 20 pacientes, se estiverem em duplas, lembre-se, recordem que eu disse que vocês têm 4 períodos clínicos. É pouco tempo. Então, primeiro módulo clínico, segundo módulo clínico, ainda estão aprendendo em parejas, em duplas. Depois, cada um por si, Deus por todos. Entenderam isso? Cada um por si e nós outras por todos. Então, normalmente, em um dia mais adelante, que estiverem com a clínica completa, como 4 pacientes ao dia, individualmente. Mas, em princípio, em primeiras clínicas, até 3 é normalmente o que vai ocorrer. Em primeiro módulo, eu creio que cada um vai sair daqui atendendo como 6 a 8 pacientes. Em dupla. Os T6 e sua dupla. Da semana? Sim, na semana. Depois, em próximo módulo, voltem em junho. Bien, primeira clínica. Atendeu 5 por semana, 5 por semana. Em próxima clínica, julho, agosto, em setembro, quando voltem, vão atender os mesmos pacientes que atenderam, mas nós temos que incorporar novos pacientes, porque vocês já estão manejando melhor. Y cuando son nuevos pacientes, nosotros no tenemos que buscar
Estão acá. Quanto a encontrar os pacientes, estão acá. Quanto a isso, não necessitam se preocupar. Lá a universidade, a equipe do Dr. Raul faz a captação dos pacientes. Não se preocupem, não passa nada. Tá bem? Diga. El material se esteriliza aquí. Sim, material crítico. Entonces, cuando yo ocupo mis bandejas, mi set de exámenes básicos y lo que sea, yo lo envío a esterilizar. Primera pregunta, ¿lo hacemos nosotros o hay personal? Ustedes. Nosotros, ya. Esterilizo. Y los autoclaves están a disposición, es decir, un autoclave demora más o menos 1 hora y media y listo. O que passa é uma esterilização como de pré-grado. Então, você vai entregar seu material com seu nome, há horários, e isso vocês têm que se quedar muito atentos, porque são horários da universidade. Então, finaliza procedimentos, já alcança preparar o material, entrega a esterilização e normalmente é no outro dia que busca, né? Então, no final, entrega para esterilização e se busca em outro dia. Há horários específicos. Pero ¿Está bien? generalmente de un día al día siguiente ya está listo. Sí. Ya. Y lavamos Sim, mejor. é rápido. Tem que caer em Nosotros lavamos. Los insumos como, no sé, guante, algodón. Agora, ele estava assim pra mim, ó. Doutores, é assim, normalmente na clínica, me ajudem, meninas. Gorro, como falam vocês? Sim, gorro. Tapa-bocas, máscaras, tapa-bocas, guantes, ejectores, algodão, Servilletas. servilhetas é guardanapo. Sim. O sea, promedio deberíamos venir preparados para 4 pacientes Dia, sim. diarios. Isso é a conta básica inicial, sim. Mas em clínica, sim. O que mais há na clínica? Normalmente, doutores, na lista de materiais vai estar descrito resina para pegada, ácido, adesivo, bonde, vai estar descrito elásticos, creio que é assim. Na clínica, há resina para pegada, então nós podemos fornecer. A minha sugerência, sempre tenham como um kit de vocês. Mas na clínica há adesivo, resina, ácido, lâmpada. Há acá na universidade. Doutores, há. A universidade como empresta, alquila? Empresta. Um documento com foto qualquer, vocês entregam o documento e a universidade empresta uma lâmpada. Quem quer trazer a sua, não passa nada. As lâmpadas em clínica são as lâmpadas de 20 segundos para a luz. Quem tiver um valo para ser em 3 segundos. Eu não pego sem valo. Doutores, em quantos minutos pegamos uma boca com valo? 5 minutos. 3 segundos em cada peça. E pensa, 20 segundos, 20 segundos. Eu quero morrer. Se eu me pegar em 20 segundos, eu só hago ortodôncia. Há dias na minha clínica que eu tenho como 40 pacientes citados. Se eu pegar na boca com 20, eu vou quedar como 1 hora. Então, é brincadeira, mas quem tem uma lâmpada mais ágil e quer, não passa nada. Na clínica, tá bem? O que mais, meninas, de clínica? Tá. Para tomara de impressão aí na clínica, não passa nada. Separadores há na lista, mas há também na clínica, se necessário. Na verdade, doutores, a clínica, ela tem como o básico que os seres necessitam. Então, se faltar algo, eventualmente, claro, o paciente é nossa maior grandeza. Então, nós temos que ter o máximo possível. Cuando, perdón, dicen que la clínica suministra esos materiales, al final viene alguna factura de esos materiales o De materiais de lo que se descartáveis? prestan. Não. Brackets, excelente pergunta. Na clínica, da clínica, dos brackets que vocês vão manejar nos pacientes, vocês vão ter na clínica.
Tubo também? Tubo também na clínica. Tá. Brackets e tubos aí na clínica. O que vocês vão manejar é na clínica. Na lista de vocês vai haver brackets, como que creio que 5 bocas, 5 conjuntos. Kits. Por quê? Para que vocês tenham para iniciar e começar a sua ortodôncia. Mas acá na clínica vocês vão usar os brackets que nós temos acá. Agora a doutora Liliane falou. Alambres aí na lista de vocês. Então, alambres vocês têm que trazer, tá bem? Eu creio que na lista há pouco de alambre. Aí alambre, já vou adelantar para discutirmos. Alambre 16 por 16 tipo Eugilói, que vocês vão entender algo nessas próximas classes. Alambre 16 por 22 Eugilói. Aí um alambre de acero trefilado, que é Twist Flex. E aí alguns nitinol termoativados. Tengo una duda. Se supone que si nos toca un paciente que es para instalar, estos vienen ya controlados, sin caries, sin... o hay que hacer restauraciones. É assim. Excelente pergunta, doutores. Tudo que nós conversamos agora é mais fácil. Vocês estão num sítio, numa universidade, que tem muita procura, muita busca de pacientes. Sim, Unicid é a universidade que recebe muitos pacientes. Mas nós temos um problema, como em toda grande cidade do mundo. Em São Paulo, infelizmente, há ortodoncistas em cada esquina. Esquina? Sim. Hoje em dia, o Dr. Raul vai falar um termo que ele diz, que eu não sei se para vocês faz sentido, mas ele diz que há ortodoncistas e ortodonteiros. Faz sentido para vocês essa palavra? É assim, no Brasil também há ortodoncistas e ortodonteiros. Então, hoje em dia... Não são empíricos. Algo assim. Esos que pegan en las caras. Não sabem nada. Sabem pegar peça e fazer câmbio de nitinol 012, 014. Isso não é ortodôncia. Vocês vão compreender em classes. Doutores, vocês vão aprender várias técnicas, várias formas de tratar. Vocês vão entender que ortodôncia não é mecânica. Ortodôncia é diagnóstico. Se vocês aprenderem neste pós-grado diagnóstico, vocês vão manejar qualquer caso. Porque se eu tenho um diagnóstico correto, eu compreendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. E o caminho para tratar, eu vou escolher. Aí somente um caminho? Aí vários caminhos. Eu preciso escolher o que é melhor para o paciente, dependendo do diagnóstico que eu tenho e dependendo da minha habilidade, do meu conhecimento. Entendem isso? Então, neste primeiro momento, se preocupem em aprender diagnóstico. Agora, o que passa? Todos conhecem a técnica de arco reto. Arco reto? Straight wire? Sim, sim. Não. Arco reto? Não? Arco recto. Arco recto. Sí. Tenés que arco recto. ¿Es buena? ¿Sí? ¿No? Lo sabemos. Depende. Depende del caso. Depende. É buena quando bem indicada. Há casos que ela piora, que não é buena. Para esses casos, eu preciso pensar e manejar a técnica mais inteligente. Então, técnica de arco reto é boa, é buena? Sim, quando bem indicada. Por exemplo, doutores, vocês estão aprendendo cefalometria. Se eu estou manejando um paciente que na cefalometria eu já verifiquei que os incisivos superiores e inferiores estão adelantados em relação ao crânio. Vocês vão aprender como eu verifico isto
com a grandeza 1, APO, com a profundidade maxilar. Em próximos dias vocês vão aprender isso. Se eu já encontrei este paciente com elementos adelantados, se eu começar com a técnica de arco reto, que é a troca, câmbio, alambre nitinol 012, 014, 016, vai melhorar ou vai piorar? Vai piorar, porque estes alambres normalmente adelantam os elementos dentários. Se eu verifiquei na cefalometria que os elementos dentários já estão adelantados, eu vou adelantar mais? Não. Então, para este paciente, eu necessito manejar uma mecânica onde há controle desta vestibularização. Ao contrário, ao revés. Se no meu estudo diagnóstico eu observei que este paciente tem uma posição retruída dos elementos dentários e que eu posso adelantar, eu necessito adelantar para ganhar espaço, a técnica do arco reto vai ser boa? Sim, porque eu posso adelantar elementos dentários. Então vejam, neste primeiro momento, vocês vão ter que aprender diagnóstico, porque a técnica será o mais facilitador possível depois. Faz sentido? Sim. Sim? Diga. Entonces eso quiere decir si nos llega un paciente con caries. Voltamos. Essa é a questão. Eu não escolho pacientes. Eu não posso escolher pacientes. Se o paciente vem hoje para começar a clínica e ele está com um elemento dentário para ser uma restauração e eu envio a pré-grado, quanto tempo o pré-grado demora para começar? Às vezes 3 meses, 4 meses. Então nós necessitamos trazer este paciente para a ortodôncia para garantir. Então, normalmente, o paciente vem, nós solicitamos, né, O paciente já está listo. Sim. Com todo hecho. E nós remetemos para pré-grado, para cáries, para limpeza, para o que for. Mas nós já mantemos em ortodôncia. Nem que eu tenha que fazer uma pegada de onde é possível e aguardar que se faça a restauração do elemento que falta, para eu não perder este paciente. O sea, lo hacemos nosotros. Como? No entendimos. Não. Não entendimos. El idioma no entendí. Novamente, doutores, o paciente vai estar em ortodôncia e nós vamos remeter para pré-grado, mas nós vamos fazer toda a avaliação, as fotografias. Se houver possibilidade, nós já começamos a pegada e encaminhamos a pré-grado apenas para resolver o problema pertinente. Em simultâneo. Simultâneo. Porque se o paciente vem... Sim? O sea, no lo hacemos, pero sí tenemos que gestionar para que vaya pegado y le haga rápido la resina. Porque se nós apenas começarmos depois que pré-grado finalizar tudo, nós Pero, y eso esperamos... no sería como contraproducente cuando tomemos la foto, como que, uy, colocaste el caque en dientes que tenían caries. Não, entende que a cárie você não vai O colocar. sea, sobre la superficie donde se va a colocar que no va a haber caries. De pronto, Doutora, há uma indicação porque creio que vai ter que ser endodôncia no elemento 16, primeiro molar superior direito. Bien? Doutora, o que eu hago agora? Pegamos de premolar esta premolar para garantir que este paciente vai volver com nós outros. E remetemos a endodôncia. Porque se o paciente demorar 3 meses em endodôncia, talvez ele não volve para a ortodôncia. Doctora, Sim? Faz sentido? Sim? doctora, y ese paciente cuando se deriva a endodoncia tiene que pagar. Eso nosotros lo Ai, vemos. então é assim, doutores. Dentro da universidade, há atendimento de pré-grado, há algumas equipes de pós-grado. A questão é normalmente tempo. Quando é endodôncia, nós temos algumas pessoas que nos colaboram, enfim. Mas é assim, se nós observamos que remeter à universidade leva muito tempo, normalmente nós até indicamos ao paciente buscar algo privado, para ser mais rápido, mais facilitador. Então, nós podemos indicar para a universidade, mas mirem, doutores, as disciplinas da universidade são
autônomas, são separadas. É claro que quando eu encaminho um paciente com a firma de Dr. Raul, normalmente o docente responsável vai ter mais carinho para resolver este paciente mais rapidamente. Mas aí como um limite. Então é assim, normalmente se está demorando para lá a universidade buscar, nós encaminhamos a privado. Isso o paciente vai decidir. Nós temos uma limitação, doutores, nós não alcançamos impor que este paciente seja atendido primeiro do que os outros que estão na fila. Mas, de qualquer forma, nós temos que pensar no nosso bem-estar, que é o paciente em atendimento. Sim? Sim. Diga. Sí, quería preguntar, si el paciente vino este mes con nosotros, Sim. ¿la misma universidad se encarga de volverlo a agendar Sim. el mes siguiente o uno se encarga de...? É assim, vocês vão receber em primeira clínica, desde a primeira clínica, se é lunes, se é martes, uma hoja, onde você vai citar o seu paciente para o seu módulo seguinte. Então, normalmente, vamos pensar que vocês têm a clínica em lunes, por exemplo. Então, em lunes vão receber a paciente Maria e vocês, ao final, vão citar esta paciente para quando vão volver daqui hasta 3 meses. Então, normalmente nós pedimos pacientes que vocês atenderam em lunes, sempre citar novamente em lunes. Vocês vão compreender que normalmente os docentes se quedam sempre no mesmo dia. Então, lunes, normalmente nós, martes, Joey, Dr. Érico, miércoles, Liliane, Sérgio. Então, é mais facilitador quando o paciente vem no mesmo dia que o docente sempre mira. Mas não passa nada a se cambiar, porque somos uma mesma equipe. Mas você vai citar seu paciente para a sua próxima avenida. Nos outros meses, vai haver como Nichelle e como é o nome da outra menina? Ana Júlia. E Ana Júlia são as duas senhoritas que nos colaboram. Então, ao final do seu atendimento, o paciente vai buscar Nichelle e Ana Júlia e ela vai verificar se está citado para os próximos meses. Então, você vai se preocupar em citar para seu próximo módulo. Mas Nichelle e Júlia vão sempre se certificar se está com todas as fechas. Tá bem? Y pasa el caso de un paciente que llegue, venga primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes y el quinto no vuelva, se desaparece. Ai, de nós la- choramos. Entonces tendríamos que sacarlo de todo. Então, é assim. Representación del caso. Então, é assim, doutores. Não é tão comum, mas pode ocorrer. Sim? Então, nós temos várias questões. A primeira é, quando o paciente falta com frequência, normalmente elas buscam um contato para saber o que está passando. De qualquer forma, é assim, em relação ao caso clínico que você está apresentando, não passa nada. Mas, em relação a papéis, mesmo que você tenha atendido o paciente como em 3 venidas, você produziu, você trabalhou, você fez a pegada, ou você confeccionou um arco, ou você fez uma ativação. Então, este paciente também é válido para que você tenha como comprovação do que você produziu no pós-grado. Tá bem? Sim, doutores? Alguma questão a mais que vocês, neste primeiro momento, pensem? Continuando con los tratamientos que son externos a ortodoncia, por ejemplo, algo más común y que se ve harto de estar traje. Ah, El isso é. paciente vuelve de una sesión a otra con tártaro. Encaminhamos diretamente para a universidade. Normalmente, limpeza, raspagem é algo mais facilitador, encontro. Agora, é assim, doutores, há alunos que carregam como curetas. Diurna, se és um paciente com pouco diurno, se você quiser, pode ser. Não é obrigação de vocês, não é. Vocês estão aqui para ortodôncia.
Mas este procedimento normalmente é rápido para remeter e volver tranquilamente, tá? Este é rápido. O que é mais difícil? Endodôncia, um trabalho de próteses ou na corona, algo mais extenso, é mais difícil. Implantodôncia é mais fácil, cirurgia também. Doutora Flávia também nos colabora com as indicações de cirurgia. Doutora Flávia tem uma proximidade com cirurgia, também trabalha em cirurgia. Então, cirurgia para nós outros é mais facilitador. Implantodôncia, como meu esposo também trabalha em implantodôncia, nós alcançamos ter um facilitador. Vejam, doutores, eu estou dizendo isso a vocês porque eu preciso dizer o pior dos cenários. Mas normalmente nós alcançamos com o jeitinho brasileiro resolver. Tá bem? Dúvidas, doutores? ¿Qué tipo de braque vamos a usar? Ai, adoro. Doutor Érico vai falar amanhã quando vocês em pegada. Mas já adelantando, para vocês pensarem. Vejam, eu disse a vocês que vocês vão aprender várias técnicas. Mas para nós começarmos de forma uniforme, nós precisamos indicar um primeiro caminho para seguir, tá bem? Vocês perceberam que o Dr. Raul pela manhã ficou falando sobre o formato de mandíbula, ele mostrou de minha, de Lívia, aí vem blá blá blá. Por quê? Dr. Raul vai dizer a vocês que vocês podem usar qual bracket queiram, adelante, quando estiverem já compreendendo melhor a ortodôncia. Mas para começar aqui, nós vamos usar brackets da prescrição Ricketts, com o slot 18. Prescrição, todos compreendem o que é prescrição? Prescrição é a receita de torta. Lá, prescrição Ricketts vai ter em cada elemento dentário uma angulação, um torque para cada elemento dentário. Lá, prescrição Roth, que é outra prescrição, vai haver ângulos determinados para cada elemento dentário, torque para cada elemento dentário. Lá, prescrição MBT, diferente. Lá, prescrição, que usam vocês? Anderson, Não usamos, nenhum? não. Anderson, capelosa. Só um, Aí, não, muitos. Sim. Então, neste momento, aceitem Ricketts. Depois, vocês vão entender que tudo que aprenderem acá, podem manejar, por exemplo, com brackets Roth, com brackets MBT. Porque com a receita de torta, sabendo que cada prescrição tem de maior ou menor, maior, mais amplo ou menor, vocês vão poder manejar qualquer. Por que Ricketts? A princípio, o Ricketts vai manejar brackets que tem mais torque. Se o Dr. Raul falou para vocês pela manhã que a maioria dos pacientes que nós vamos manejar tem mandíbula braque, o torque é essencial para manejar em pacientes com essa tipologia. Então é por isso. E nós vamos manejar brackets com slot 18. Como vocês não sabem, eu já vou adelantar. A maioria dos ortodoncistas usam o slot 22, que é as maior. Então, por que nós usamos o slot 18? Pensamos juntos, doutores. Se eu manejo um bracket com o slot grande, 22, e manejo um bracket com o slot mais pequeno, 18, e eu alcanço com esses dois brackets o mesmo movimento, por que eu devo escolher o menor? Pensamos juntos. Num slot 22, para que eu maneje o maior possível de forças, eu preciso de um alambre que vai ocupar a maior parte desse slot. Então, eu preciso de um alambre grande, maior, mais amplo. Tudo bem? Num slot menor,
eu preciso de um alambre que vai preencher todo esse slot, mas ele vai alcançar o mesmo movimento que o grande, com um alambre menor. Pergunta, doutores, qual alambre vocês creem que vai determinar mais força no elemento dentário? O grande ou o pequeno? O grande. Bien. Qual é o risco em uma força grande? Reabsorção. Reabsorção. Novamente. Quanto? Em português. Quanto maior o alambre, mais força ele vai exercer por milímetro quadrado do elemento dentário. Sim? Então, se eu tenho um alambre menor que vai fazer o mesmo movimento porque o meu slot é menor, eu sempre devo pensar que eu tenho que buscar a força mais biológica possível. Se eu tenho bracket 22 e bracket 18 e eu sei que eu alcanço o mesmo movimento, quanto menor o slot, menor o alambre que eu vou utilizar, menor a força por milímetro quadrado no elemento dentário e, por consequência, menor a possibilidade de eu causar uma reabsorção durante o movimento ortodôntico. Em portunhol agora. Entendem, doutores? Ah, doutora Renata, então eu não vou usar slot 22? Pode usar, quando necessário. Mas, doutores, por que vocês creem que a indústria vende mais slot 22 do que 18? Que creem que é mais fácil produzir? 22 ou 18? Claro, quanto mais grande, mais fácil lá a produção, mais barata lá a produção. Então a indústria, em teoria, quer nos vender o facilitador para a produção. Mas nós, como ortodoncistas, temos que pensar em forças biológicas. Então, vocês vão, durante as próximas aulas, compreender quanto menor a força, quanto menor o alambre, quanto menor o slot do bracket, melhor para o paciente. Nós dizemos que a indústria ainda vai diminuir cada vez mais esse slot. Por quê? Doutores, hoje mais do que nunca, nós sabemos que menos é mais. Menos força com mais controle, melhor. Como? Se evita a reabsorção. E se evita a reabsorção. Amanhã, em classes de pegada com o Dr. Érico, em algum momento ele também vai falar dos tipos de alambres. Por exemplo, na lista de materiais de vocês, vai haver alambres de acero 16 por 16. Acero, em português, aço. Este alambre 16 por 16 acero, vocês não vão usar na clínica. Vocês vão usar em prática, em laboratório, para treinar dobleces. Por quê? Porque é um alambre muito menos custoso e é um alambre mais duro, mais rígido. Então é mais difícil para dobleces. Vocês vão treinar em algo difícil. Em clínica, nós vamos usar um alambre 16 por 16, que é um alambre quadrado, mas não de acero. Um alambre tipo Eugilói, que é uma liga mais elástica. Em prática, vocês vão compreender por quê. Um alambre acero é um alambre duro, rígido. Um alambre tipo Eugilói é um alambre muito mais flexível. Então, a força que este alambre Eugilói vai aplicar no elemento dentário é mais pequena, mais biológica e de ocorro menos risco de reabsorção. O acero na clínica, proibido. Mas em prática é importante. Por quê? Porque vocês vão dobrar muito. Então necessita de algo menos custoso e mais duro. Quando você aprende em algo mais difícil, em clínica, em tipo Eugilói é fácil. Doutores, tudo o que eu disse agora, neste primeiro momento, é para nós começarmos a falar sobre ortodôncia.
Não se preocupem, durante esta semana, tudo o que eu falei vai ser repetido inúmeras vezes. Então, não se quedem despelucados hoje. Se despeluquem em viernes. Mas, brincadeiras à parte, doutores, hoje é o primeiro dia. Para ser honesta, vocês estão muito bem. Há turmas que em primeiro dia não entendem, não compreendem nada. E não fazem nenhuma pergunta como vocês fizeram. Então, quer dizer que vocês realmente estão num bom caminho. Amanhã vai estar melhor. Em miércoles, na quarta-feira, vai estar melhor. Então, esta primeira conversa é para nós começarmos a mostrar o que vocês vão viver aqui. Ninguém precisa saber nada do que eu disse ainda hoje. É apenas uma conversa. Amanhã vai se aclarar um pouco mais. Sim, e assim sucessivamente. Tá bem? Então não se despeluquem, por favor. Não vamos. Esta semana. Já temos todas as fechas deste ano 2025. Então já colocamos em próximos... creio que amanhã eu estarei com vocês, já colocamos todas as fechas. ¿Y los pagos son mañana al mediodía o en la mañana? Nós pedimos quando a doutora Áurea finalizar a classe pela manhã, eu já peço para as colaboradoras já levarem vocês. Gabriela e acompanham vocês. Tá bem, doutores? Dúvidas? Cansados? Então, doutores, livres, vão descansar. Amanhã pela manhã, 9 horas, acá com a doutora Áurea. Eu creio que estou pela tarde na universidade, busco vocês. Novamente, não se despeluquem, é o primeiro dia. Esperem para se despelucar mais adelante, tá bem? Ainda é momento de conhecer. O que não entenderem, o que tiver dúvidas, nos busquem individualmente, que todos os docentes são extremamente colaboradores. A única questão que eu vou dizer a vocês é, ainda hoje, amanhã, conversem entre si, mas o quanto mais temprano houver um delegado, é facilitador. Amanhã... Você quer ser delegado? Você quer ser delegado, verdade? Sí, sí. Todos apoiam? Aprovado. Pueden ser dos. Como? Pode ser dois? Também quer? Tengo 5 disponibles. Podem ser. Conversem, doutores. Conversem entre si e amanhã nos informem, tá bem? Qual é a função do delegado? É ter uma proximidade com os docentes. Eu creio que tem já o tutor dessa turma? Toda turma normalmente tem um docente tutor, uma pessoa que é o docente mais acerca da turma. Já verificamos quem será. Mas não é nada muito trabalhoso. É que o delegado resolve os problemas com sim, e apenas nos informa, chega com a tabla com todas as questões, Juna. E o doutor Raul se despeluca, mas aí é doutor Raul. Bem, então amanhã pela manhã conversamos, mas entre si. Professora Áurea, normalmente... fazer uma pergunta. No, era solo Era eso, el delegado. Ya. Professora Áurea, amanhã ela vai solicitar como, creio que já está em grupo, um caderno de cefalometria. Sim. Doutora Áurea sempre sugere que vocês saquem cópia impressa para facilitar. Aí acá na CAD, adelante, um sítio, sim. Eu já vou encaminhar o arquivo a ele e depois, amanhã, busco uma pessoa, se ainda não estiver delegado, para mostrar de onde é, já verifico qual é o valor e individualmente podem ir buscar. Y ella nos dijo que también una regla o algo así. Não. van a A regra é Márcia. Ela vai vir, creio que amanhã pela noite, ela já vai estar acá para vocês conhecerem e já traz a regra. Bien? Descansem, doutores. Tchau. Até amanhã. El miércoles ya.
¿Cuadernos? El miércoles. Mas amanhã já deixa um risco para vocês amanhã. Sim? Descansem, doutores. Ai, não. Ai, tchau, doutores. Hasta amanhã. Tchau. Tchau, graças. Então, vocês aprenderam já muito de português. Mas se quedem tranquilos, que vão compreender muito bem.